juntos, eu e o professor João Batista Optes Neto, para falar com vocês de saúde e segurança do trabalho e, claro, com pitadas de direito previdenciário e direito do trabalho. E hoje nós temos um tema, né, Neto, um tema que a gente separou, no começo da semana nós já reservamos vários temas que nós íamos tratar nesses nossos programas de quarta e domingo. Sim. E o nosso tema dessa semana é falar um pouquinho da telemedicina. É isso aí. Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para tratar de um tema importante que veio à tona agora com a pandemia do Covid-19. Já havia bastante discussão sobre isso e aí agora isso voltou à tona e aí por isso que a gente decidiu abordar esse tema, trazendo prós e contras do uso da telemedicina por parte dos médicos e no atendimento à população. Perfeito. Então, Neto, eu já ia... Eu tô com um delay aqui, aí eu sem querer eu te cortei. Já vou dar boa noite para o Anderson ali, ó. Nosso primeiro espectador ali, o Anderson, que está sempre com a gente, a Juliana Milenes, que bom que a Juliana está aqui conosco de volta, né, Juliana? Estamos aqui no horário fantástico, né, gente? Então, esse é um horário bem nobre aqui no domingo, mas estamos aqui para falar um pouquinho de informação que interessa para os advogados previdenciaristas, interessa para os trabalhistas, interessa para todos os segurados. Então, nossa ideia nesse programa é que ele não é um programa de direito, ele é um programa que vai trazer questões de saúde e segurança no trabalho com o viés do direito e com o viés da medicina. Sim, porque não tem como a gente separar essas duas áreas, né? A saúde e segurança no trabalho, ela está diretamente relacionada com as questões do direito do trabalho, do direito previdenciário, mas a nossa abordagem aqui é sempre visando vamos dizer assim, essa questão da saúde e segurança no trabalho. E a gente tem trazido alguns temas relevantes nessa época de Covid-19, né, da pandemia, está todo mundo em isolamento. Então a gente selecionou alguns temas que a gente achou mais importante para estar discutindo com vocês, trazendo uma informação, um papo descontraído. Essa que é a ideia, não é nada pesado, não é para a gente... Eu até fiz uma publicação sobre isso recente no Facebook. É um momento para ser precavido, para a gente tomar as medidas de prevenção, mas a gente não pode ficar louco, ficar em pânico, ter crise de ansiedade, então a gente tem que manter a nossa sanidade mental. Então a ideia é trazer essas informações. Deixa eu aproveitar e dar aqui boa noite para o Antônio Leandro Lima, mandar um abraço para a Ana Paula lá também, né? Para a Bernadette, querida Bernadette, um abração para você. Para a Eduarda Cardoso, para o professor Hélio Gustavo, que está ali conosco também. Então, mandar um grande abraço. E já aproveitar, né, para falar um pouquinho que nós temos o próximo programa, já vou aproveitar para comentar, falando justamente desse tema que o Neto estava falando. Olha, como manter a nossa rigidez mental em tempos de pandemia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da rotina, a importância de trabalhar novos projetos, de guardar um espaço do tempo também para tentar criar coisas novas. Então, se tudo der certo, o nosso programa da quarta-feira, né, com uma convidada especial, se tudo for bem, né, a nossa convidada não pôde nesse domingo, então nós acabamos adiantando o de telemedicina, que era da quarta-feira, e trocando o dela, o de hoje, né, que era com nossas duas convidadas, que vão ficar para quarta-feira. Então, a gente tinha prometido, né, deixar para o pessoal que veio, sabendo que, embora a gente prometeu falar hoje sobre essa questão, falaremos na quarta-feira e trouxemos o programa da quarta para o domingo, que é a telemedicina. Neto, então, para a gente falar um pouquinho, para o pessoal que, porventura, ainda não conhece bem o tema, e como a gente aqui, a ideia é falar também, não só para os professores, para os advogados, mas também falar para a comunidade em geral, né, que o nosso programa tem sido muito assistido pela comunidade como um todo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, então, para a gente poder trazer para as pessoas o entendimento. O que é a telemedicina? Queria que você falasse um pouquinho o que é e como faz. A telemedicina seria a possibilidade de ocorrer um atendimento médico não presencial, né? Então, seria o uso da tecnologia para fazer um atendimento médico, uma consulta médica. Então, ao invés de você ter o deslocamento do paciente até o local onde está o médico, ou o contrário, né? A gente sabe que
na atenção primária à saúde, né, na saúde da família, é o médico que se desloca até a casa da pessoa, ou para não ter esse tipo de deslocamento, você substituiria isso pelo uso da tecnologia, que seria a possibilidade de fazer mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Poder conversar e o atendimento médico ser feito de uma forma virtual. Com a evolução da tecnologia, você conseguiu aplicar ela em várias áreas da medicina. Por exemplo, você tem hoje a possibilidade de, inclusive, cirurgias à distância. Isso já foi realizado em alguns locais, através de como se fossem robôs, né? Então você tem um médico lá nos Estados Unidos controlando um equipamento aqui em São Paulo para fazer uma cirurgia, por exemplo. Mas isso não é feito em larga escala, ainda são questões mais experimentais e tal. E em alguns outros países, a tecnologia também é utilizada para fazer uma espécie de triagem, né? Então, você faz aquela primeira triagem do paciente através do uso da tecnologia. Então, ao invés dele procurar assistência médica, de repente ele conversa com o médico, passa os seus sintomas e aí o médico direciona ele, né? Então, para mim, isso não é telemedicina, né? É até o que o CFM colocou, é teleorientação. A telemedicina, que é a que a gente vai discutir aqui, seria a possibilidade de eu fazer um atendimento virtual. Então, eu atenderia um indivíduo através de uma webcam, ele do lado de lá no computador com a webcam dele, eu aqui com a minha webcam, e ele me falaria quais são os sintomas que ele tem, o que ele está sentindo, e através disso eu proporia um diagnóstico, né, faria uma hipótese diagnóstica e até prescreveria uma medicação, tudo de forma virtual, sem você ter esse contato entre o médico e o paciente. Entendi. E tem um histórico aí em tudo isso, né, Neto? Me lembro que ano passado, numa das lives que a gente fez do bate-papo previdenciário, foi bem nos meses ali em que o CFM tinha primeiro liberado, depois Isso. revogado, e nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Inclusive no seminário de São Paulo, nós também tivemos a oportunidade, o seminário do IEPREV em São Paulo, nós tivemos a oportunidade de tratar um pouquinho também dessa questão da telemedicina, se ela seria ou não aplicável ao direito previdenciário. Essa pergunta eu vou deixar para fazer para você mais um pouquinho para frente. Uhum, claro. Mas aí nós temos um histórico legislativo que é importante as pessoas conhecerem. Uhum, Não, nem sempre foi permitido. O sim. CFM, eu vou deixar para você contar em que período isso aconteceu. O CFM veio, autorizou, houve uma Isso. certa reação, né, da categoria, da classe médica como um todo. Nós Contra. temos diversas especialidades nas quais não é possível sem uma anamnese, né? Desde as questões mentais, psiquiátricas, até algumas questões que dependem mesmo do exame clínico. Vou dar um Claro. exemplo aqui, eu que não sou médica, mas vou dar um exemplo bem assim, por exemplo, algumas dores, você precisa tocar na pessoa, né? Você precisa fazer o exame físico mesmo. E aí eu Isso. queria que você contasse para quem está em casa, e para quem não entende também dessa parte mais teórica, como que o CFM se manifestou, depois voltou atrás, o que isso tudo resultou, até o Ministério da Saúde se manifestar a respeito agora desse período especial, excepcional Isso. que a gente está vivendo. Para entender esse histórico, aconteceu da seguinte forma: nós tivemos a circulação de um vídeo em WhatsApp, principalmente o WhatsApp da área médica, eu recebi em vários grupos médicos, de um grande hospital que passaria a utilizar a telemedicina. E aí todo mundo acabou se assustando e falou: ué, como assim telemedicina não está autorizada pelo Conselho? O Conselho tem uma resolução antiga que fala da telemedicina, mas é antes, inclusive, dessas inovações tecnológicas. Então, ela autoriza alguns pontos, como, por exemplo, o telediagnóstico, que seria a possibilidade de você fazer um exame num local, mandar para um médico em outro local para fazer análise desse exame, né? E Uhum, não tinha uma autorização expressa para fazer uma consulta virtual, tá? uhum. As outras áreas da saúde até têm regulamentações específicas dos seus conselhos, mas na medicina isso não existia. E aí começou a circular, todo mundo se espantou e, de repente, surgiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina autorizando a telemedicina. E aí, permitindo a consulta à distância, todo mundo reagiu, os médicos todos reagiram, até algumas associações de médicos tal reagiram a isso.
foram contra a telemedicina. Por quê? Eu até escrevi um artigo na época e publiquei numa coluna que eu tenho sobre o título do artigo que eu coloquei é Telemedicina ou o fim da medicina. Por que eu coloquei isso? A grande questão que se coloca com a telemedicina é o distanciamento entre o paciente e o médico. Tá? Então a gente pode até abordar isso mais um pouquinho, mas eu vou só contar esse histórico. Então aí todo mundo reagiu, o conselho foi lá e voltou atrás. E falou que não ia permitir, revogou aquela resolução que permitia a telemedicina. Quando foi agora na pandemia, isso ficou em stand-by, vamos dizer assim, tá certo? Aí quando foi agora na pandemia, o conselho soltou uma resolução autorizando os médicos a fazer teleorientação, que é diferente de teleconsulta. Teleorientação é, por exemplo, você está com sintomas de alguma coisa respiratória, você liga para um médico, conversa com ele, etc. Porque, teoricamente, pelo conselho, tem coisas que muitos médicos acabam fazendo no dia a dia que não pode ser feito. Por exemplo, consulta por WhatsApp. Teoricamente, o médico não pode fazer consulta por WhatsApp. É um risco muito grande para o médico. A gente acaba, pela nossa atividade, fazendo perícia, tal. A gente também atua na área civil, em responsabilidade civil de médico, e é um grande problema isso. Por quê? Porque a gente sabe que o paciente quer ter uma proximidade com o médico, mas essa consulta por WhatsApp é meio complicado. Porque na consulta de WhatsApp, eu não vou estar te examinando, você está me dizendo ali, eu estou com uma dor de garganta. Quantos diagnósticos possíveis eu tenho para uma dor de garganta? E aí eu posso te dar um remédio que não é o remédio adequado para aquela sua doença. Pode, inclusive, mascarar uma doença maior, né? Sim. A pessoa ficar fazendo tratamento para algo equivocado, e lá na frente, situações mais graves, pode até... Ou a pessoa achar que está tudo bem, Sim. que o meu médico falou que isso é só uma dor de estômago, e quando vai ver, o cara infartou. Eu ia comentar isso. Eu disse uma coisa mais que, por exemplo, a dor de garganta, por exemplo, as pessoas elas começam a tomar os antibióticos, o antibiótico já está escondendo uma infecção, uma coisa maior, uma coisa mais grave, inclusive, né? Sim, absurdo. Então, o que a gente chama isso de diagnóstico diferencial na medicina. O que é diagnóstico diferencial? Eu não chego e falo, a pessoa tem tal coisa, eu formulo hipóteses diagnósticas e geralmente eu vou solicitar exames complementares ou com o meu exame físico, eu vou excluindo diagnósticos, sempre eu procuro excluir os mais graves, tá certo? Para que eu chegue num diagnóstico do que a pessoa tem. Então, a ideia seria essa. Aí o que aconteceu? Quando foi agora na pandemia, o governo foi lá, o CFM tinha autorizado essa teleorientação, o Ministério da Saúde soltou uma portaria. Tá? Aí a portaria do Ministério da Saúde autoriza a realização das consultas à distância durante a pandemia do Covid. Em caráter excepcional, né? Em caráter excepcional. Total excepcional enquanto durar a pandemia. E aí a gente viu notícia de que está tramitando no Congresso Nacional uma lei também para autorização da telemedicina, que a princípio seria em caráter excepcional durante a pandemia do Covid-19. Essa lei já foi aprovada na Câmara e seguiu para o Senado para ser analisada lá no Senado. Então, o histórico legislativo sobre a regulamentação da telemedicina seria esse. Tá? Tivemos uma autorização pelo Conselho, um recuo em razão da manifestação da classe médica contrária, e aí agora, na pandemia, nós tivemos uma autorização em caráter excepcional em razão de tudo que a gente está vivendo e vivenciando e da necessidade de isolamento das pessoas. Perfeito. É até interessante, Neto, porque a gente comentou, há 3 semanas atrás, nós falamos, quem está sempre aqui com a gente que acompanhou, nós falamos não nesse programa do SST News, né, mas falamos no Bate-Papo Previdenciário, que é o programa da segunda-feira. Nós tratamos um dia especificamente sobre perícias, nós falamos das perícias em épocas do coronavírus, né? Também citamos a questão aqui do Paraná, por exemplo, em que eles adotaram a perícia indireta. Então, agora, para a gente compreender um pouco melhor, o que eu queria falar é o seguinte. Então, nós estamos com 2 situações aqui diferentes.
nós temos a justiça adotando perícia indireta, desculpa, nós temos, não, vou afogar, tá dando aqui. Nós temos a justiça falando da perícia indireta, nós temos também a telemedicina autorizada. O que você acha disso tudo? Primeiro, antes da gente falar em benefício previdenciário e falar de questão trabalhista, vamos analisar pelo ângulo ser humano, medicina, o que se espera da medicina. Queria a tua opinião. Quando eu escrevi a coluna falando que era telemedicina ou o fim da medicina, eu abordei justamente essa questão. Nós médicos passamos a carreira inteira, desde da faculdade até pós-graduações, residências médicas, qualquer curso que você faz, existe uma máxima na medicina que diz o seguinte: a clínica é soberana. O que significa a clínica? O exame físico que eu faço no meu paciente, ele é soberano. É o exame físico que define o tratamento, que define qual é a conduta, quais exames eu vou solicitar, e é uma crítica muito grande por parte de todo mundo da medicina moderna, a substituição dessa relação médico-paciente, uma relação presencial, onde há uma confiança entre o médico e o paciente, por uma relação estritamente tecnológica. Então, é muito comum os pacientes reclamarem: o médico nem colocou a mão em mim e me solicitou exames. O médico nem colocou a mão em mim e fez tal coisa. E com a telemedicina, o que eu coloquei como ponto era justamente isso. Por que o fim da medicina? Porque seria o fim da medicina como a gente conhece. Uma medicina que ela deve ser humanizada, tá? As pessoas já reclamam que hoje a medicina não tem essa humanização, tá certo? Que você não tem o médico e o paciente tendo uma relação efetiva que se espera, de confiança, de confiabilidade. Por quê? Porque você imagina como você vai aderir, e essa questão da relação médico-paciente tem muito a ver com isso. Como que eu vou aderir a um tratamento se eu nem tive na presença do médico? Imagina Sim. Eu, por uma câmera na internet, você fala para mim: eu tô com tosse, tô com febre, aí eu falo assim: então toma tal remédio que... Então, assim, essa presença do médico, ela é muito importante. E o médico tem que examinar o doente. Tá? A gente critica que o médico não examina e a gente estaria autorizando que o médico não examinasse. Ressaltando, eu não estou falando agora durante a pandemia. Nós estamos numa situação de exceção. Eu estou falando da telemedicina ser adotada como uma prática no dia a dia após a gente passar esse momento de exceção. Tá? Até porque, Neto, nós teríamos vários problemas, né? Como você falou da questão da clínica ser soberana. Eu não preciso nem ser médica para saber disso. Vou contar um exemplo prático aqui para o pessoal que está nos assistindo. A minha família tem um problema de coagulação que é raro, né? Cada pessoa da minha família tem um problema diferente. Então, problema na proteína S, problema na protrombina, problema no fibrinogênio, e não tem uma explicação. Né? Por mais que a gente já tentou estudar isso, cada um tem um distúrbio diferente de coagulação, que acaba se tornando um problema muito grave. Então, assim, cada vez que alguém da família interna, a pessoa interna pelo problema X, mas o que pipoca lá na frente é sempre o problema de coagulação, né? É um trombo, uma questão de tromboembolismo pulmonar, é uma questão de trombo na perna, não sei o quê. Então, assim, aquilo vira um problemão. Durante uma cirurgia é uma hemorragia. Então, assim, coisas que eram para ser simples se tornam coisas complicadas. Sim. E se você não conseguir ter esse contato com o médico, né? Se você não tiver uma análise, como que eu sempre falo isso, como que pelo vídeo, assim, da mesma forma que a gente está conversando aqui com as pessoas que estão nos assistindo, esses pequenos detalhes, você acaba que alguns deles você vai conseguir encontrar melhor na conversa pessoal. Sim. Eu sempre falo assim, a escrita é maravilhosa, o vídeo é maravilhoso, mas nada supera o contato pessoal. Sim, claro. Isso no direito, isso na medicina, e a gente tem outros problemas também que ficam muito nítidos nisso, né? Como, por exemplo, a questão mesmo... eu vou contar um outro caso aqui, eu estou cheio de casos, Neto. Eu sou a leiga que conta casos hoje, porque hoje a nossa live ela é mais técnica de medicina. Vou contar do Anderson. O Anderson vai ouvir eu falando dele aqui, né?
Ano passado, quem acompanha a gente sabe que o Anderson teve um internamento maluco, né? Nós estávamos bem, chegando, inclusive, lá da casa de uma viagem que a gente estava na casa de vocês, né? Sim. E chegamos em casa, o Anderson foi internado, às pressas, com uma necessidade de uma cirurgia. Foi um susto. E se não fosse também o exame clínico, pelo exame de diagnóstico, pela tomografia, pela ressonância magnética, ele teria feito a cirurgia, que também seria uma situação de exposição da saúde dele, principalmente porque ele podia pegar uma infecção hospitalar, muitas coisas podiam acontecer. E foi o exame clínico, né? Foi o exame clínico que definiu, e o Anderson bateu o pé para não fazer a cirurgia e esperar, em virtude do exame clínico que ele realizou. Então, assim, na verdade, o exame clínico, muitas vezes, ele protege a pessoa justamente de um internamento desnecessário, de uma cirurgia desnecessária, de uma situação mais invasiva. Por isso que a gente fala que na medicina a clínica é soberana. Porque, assim, o que às vezes quem é da área médica tem mais proximidade com isso, mas um exame laboratorial, por exemplo, a gente fala que ele pode ter um falso positivo ou um falso negativo. O que é um falso positivo ou um falso negativo? Dependendo do tipo de exame, ele tem uma especificidade, uma sensibilidade diferente para cada tipo de doença. Então, isso é uma questão muito técnica, mas é para entender assim como que funciona. Eu posso ter um exame que ele pode me indicar várias doenças, ele não é específico daquela doença. E aí a clínica, eu examinar o indivíduo é o que vai fazer a diferença na hora de eu definir qual é a doença que a pessoa tem. E Sim. então eu posso ter um exame que a gente fala um falso positivo. Ele dá positivo, mas ele não tem uma repercussão clínica, tá? Ele não tem uma... E aí a clínica é que vai prevalecer. O que a pessoa está sentindo, o que eu examinei, o que eu auscultei. Os exames, eles são muito importantes, ninguém está tirando a importância dos exames. Só que o próprio nome já diz, eles são exames complementares. Se você partir para isso, então você não precisa de médico. Coloca a pessoa num tubo lá, faz um exame e a máquina dá a interpretação. Será que isso no futuro vai existir? Não sei, pode até existir, mas neste momento não tem. E o grande receio, e aí eu vou falar primeiro dos contras, depois a gente fala dos prós, mas o grande receio para mim de se aplicar a telemedicina, de se autorizar a telemedicina no Brasil, é que ela pode ser utilizada de uma forma não adequada, principalmente por parte de grandes grupos de convênios médicos, por exemplo, aonde ao invés de eu ter um atendimento da população, procurar um atendimento daquele convênio que ela paga, ela fala assim, não, antes de você ir em qualquer unidade de saúde, você tem que passar por uma consulta virtual. E se o médico der uma conduta na consulta virtual, você não vai poder procurar o outro atendimento enquanto não tomar o remédio, por exemplo. Ou, não sei, a gente sabe Até vou fazer uma ponderação, que é óbvio que os exemplos que eu dei aqui, eu dei uns exemplos mais graves, né, de questões cirúrgicas, de questões, assim, de pronto atendimento mesmo, que a pessoa vai para um PA, para um pronto-socorro. Para um PS, né, que é pronto atendimento ou pronto-socorro. Mas, assim, onde que eu quero chegar é exatamente isso que você está falando. O que me preocupa na telemedicina é o início de tudo. Porque, às vezes, eu mascaro uma doença maior, eu dou um remédio equivocado por meio dessa telemedicina, eu vou chegando ali, eu vou mascarando uma doença grande ou dando tratamento equivocado para uma doença que não é exatamente aquela, ou que ela pode ser algo a mais, mas não é o foco. E, claro, a minha preocupação maior também, Neto, é se isso cair, por exemplo, no SUS. Olha o que acontece aqui em Curitiba, vou dar um exemplo. O que a prefeitura fez aqui? Todos consideraram um avanço, e sim, se for exatamente para esse momento, eu considero um avanço também. O que a prefeitura fez? Ela está fazendo consultas de teleatendimento para evitar que as pessoas se desloquem até o pronto-socorro em razão da ameaça do coronavírus. Sim. Se for só agora, beleza. O que me preocupa? Se isso tornar um hábito, e se esse hábito, exatamente isso, nós sabemos muito bem como é que é, né, no pronto atendimento, eu falo porque o Anderson trabalha na rede pública, então a gente está sempre por dentro dos acontecimentos. Me preocupa se uma unidade básica de saúde, a pessoa nunca mais conseguir uma consulta de especialista na vida. Exatamente. Me preocupa se ele nunca mais conseguiu consulta nem com o próprio médico da região quando ele morar numa cidade do interior, por exemplo.
e uma cidade muito afastada só vai passar a ter acesso a ver um médico na vida pelo teleatendimento, tendo o enfermeiro numa ponta, porque você sabe que eles não vão botar o médico numa ponta, né? E o outro médico na outra. Eles vão colocar um assistente de enfermagem, que não vai ser nem um enfermeiro, e aí um técnico de enfermagem numa ponta e um médico lá distante, 300 quilômetros na outra. Esse que é o grande risco, porque o que acontece? Você pode ter vamos dizer assim, um mau uso disso se não for muito bem regulamentado. Por quê? Um a favor da telemedicina, não tem só contra, um a favor. Vamos dizer que eu tenho uma cidade lá no interior de não sei da onde, e que eu preciso de um especialista numa determinada doença. Eu tendo um médico na outra ponta, esse outro médico pode fazer uma conferência com outros para chegar a um diagnóstico, uma junta médica virtual. Isso. Aí, tranquilo, esse é o uso perfeito da tecnologia. Agora, se eu não tenho um médico na ponta, quem vai mais sofrer com a telemedicina é a população mais carente. Por que a população mais carente? Porque eu e você, graças a Deus, e muita gente que está assistindo a gente, tem condição de pagar uma consulta particular ou de ter um convênio médico. Nós não vamos admitir de que um médico, através de uma tela de um computador, chegue ao meu diagnóstico. Se eu estiver passando mal, eu vou procurar atendimento médico. Exatamente. Agora, a população mais carente, se você passar isso de uma forma, essa população vai ser feita assim, olha, não tenho mais médico na rede pública, não tenho médico para te atender. Então você vai lá no centro, no posto de saúde, te coloca na frente de um computador, aí eu tenho médicos lá num call center, porque a gente vai passar a ter médico de call center. Call center, já tem aqui em Curitiba. Bota um monte de médico lá naquelas baias de call center. O que você faz? Um médico só atende a população inteira pela internet, sem colocar a mão no doente. Ele faz Se for para fazer isso, me desculpe, é mais fácil jogar os sintomas no Google e ver o que aparece. Até porque vai ter mais opções e não vai ficar distrito a um único. Exatamente. Então, não, é muito preocupante essa questão, porque a gente sabe que no Brasil as coisas são muito deturpadas. Então, assim, nós estamos num momento de exceção, excelente a iniciativa de se fazer telemedicina nesse momento. Por quê? Porque às vezes a pessoa toma remédio e o Ministério da Saúde ele autorizou, inclusive, a dar receita. Então, por exemplo, eu sou cardiologista e tem um paciente meu que toma determinado remédio, que ele já toma aquele remédio há 4 anos. Não faz sentido, porque acabou a receita, eu deslocar essa pessoa para um centro de saúde ou para um hospital, expondo ela ao risco do coronavírus, porque está chegando um monte de gente lá com coronavírus, e para ela pegar uma receita. Perfeito, autorizo fazer isso à distância neste momento, a gente está num momento de absoluta exceção. Agora, isso se tornar uma prática recorrente, nós vamos poder ter um mau uso da telemedicina. É isso que nos preocupa. E esse distanciamento do médico com o paciente. Como eu disse, a gente já reclama que os médicos têm um distanciamento em relação ao paciente por causa da tecnologia. A partir disso, eu vou criar esse distanciamento autorizado seja através de uma lei ou por regulamentação do próprio conselho de classe. Para mim, isso é muito prejudicial. Então, e também, né, Neto, vou aproveitar para fazer um comentário aqui, claro, né? A forma com que se soube que ano passado seria liberada a telemedicina, com esse vídeo que, na verdade, deveria ser secreto e acabou sendo liberado de um grande hospital, como dizem, pensar... queimar a largada. Queimar a largada, exatamente, né? Colocaram tudo a perder. Exatamente. Então, assim, ou bom para a medicina do país, né? Que, na verdade, alguém colocou alguém vazou. O que nos mostra só o seguinte, que já havia um combinado entre o CFM e os grandes hospitais, né? E que aí a gente consegue entender que o interesse ali não era em nenhum momento o melhor trabalho ou a melhor prestação de serviço. O interesse ele era comercial. Sim, e aí a gente tem sim um problema, porque exatamente tudo que a gente já comentou aqui. Se o trabalho for feito por, né, R$20 por mês, por pessoa, igual que a gente tem hoje no plano de saúde, aí a gente vai ter um problema muito grave, porque a gente vai colocar a saúde das pessoas ainda por cima,
há uma responsabilidade muito pequena do profissional que está atendendo. Sim. Porque assim, a gente não pode falar assim, foi um com certeza, mas eu tenho, pelo menos eu posso suspeitar de alguma coisa quando antes de uma resolução do conselho ser publicada, já tem alguns grupos econômicos com tudo pronto para lançar. É Então, assim, estranho. no mínimo a gente desconfia que informação privilegiada havia, Sim, né? muito O que é estranho. no mínimo estranho, tá? Sim, E como a gente sabe como as coisas funcionam nesse país, a gente fica meio pé atrás, sim. tá? E agora indo para o nosso foco, vamos lá. Nosso Vamos foco lá. agora falando de SST. Antes de Isso, falar de previdência, vamos falar de trabalho. claro. A importância do médico do trabalho no ambiente laboral, né? Ele Nossa, faz total. toda a diferença. É ele quem faz a relação, muitas vezes, entre o RH e o O empregado. meio-campo, né? Ele faz Aqui, esse. no meio campo, exatamente, ele direciona muitas políticas internas da empresa. Leva as reclamações dos trabalhadores para a Isso. diretoria da empresa, que às vezes ela não está no chão de fábrica. Também traz exatamente a estatística do número de acidentes, o número de Epidemiologia. doenças que começam a surgir, as melhorias que podem ser feitas no ambiente laboral. Dá para falar em telemedicina no meio ambiente laboral? Olha, eu acho muito difícil. Eu costumo dizer, eu dou aula em pós-graduação de medicina do trabalho para médicos, e eu falo para eles, eu falo o seguinte, olha, o médico do trabalho não é um cara que anda de gravatinha, terninho e que vai ficar no ar-condicionado do consultório. Médico do trabalho é médico de chão de fábrica. A gente fala chão de fábrica para usar o exemplo da indústria, mas não importa se é construção civil, indústria, não importa qual é o ramo. Médico do trabalho é aquele que vai no É o que local. põe a mão na massa, eu diria. Isso. Então, a empresa que tem médico do trabalho dentro dela, ele tem que ir para o chão de fábrica e verificar. Empresas que prestam consultoria, que aí a legislação não exige que haja a presença de um médico do trabalho lá dentro da empresa no dia a dia, apesar de ele não estar lá no dia a dia, ele recebe muitas informações por parte das empresas e, havendo necessidade, ele vai lá e se desloca até o local de trabalho. Eu vamos dizer assim, autorizar uma telemedicina. Para você ter uma ideia, isso é tão absurdo que a gente faz grandes críticas, por exemplo, a quem faz análise ergonômica de local de trabalho por vídeo. Uhum. Infelizmente, a gente vê, principalmente a avaliação ergonômica, né, a análise ergonômica do trabalho, não tem, hoje, não tem regulamentado na legislação qual é o profissional que vai estar fazendo, qualquer profissional com formação na área pode fazer isso, e aí a gente vê, às vezes, alguns profissionais, infelizmente, fazendo isso assim, me manda um vídeo da sua empresa que eu faço uma análise e mando para você. É um absurdo, é mais ou menos uma telemedicina. Eu estou Sim, vendo um vídeo e estou definindo questões muito importantes através de um vídeo, sem eu nunca ter ido lá no local para ver. Então, por exemplo, eu não sei se o local é. Por mais que você fale, eu cito isso para os médicos, eu falo assim: é, você sabe se o local é quente? Por mais que lá no documento está escrito assim: o local tem 30 graus. Mas você foi lá ver qual é a sensação térmica? Com uso de EPI para você saber realmente o que está acontecendo na ponta. Você foi ver lá o cara carregando peso, porque uma coisa, a gente sempre comenta isso, tem uma grande diferença entre a atividade e a tarefa, né? A tarefa prescrita. Às vezes a tarefa prescrita parece uma coisa. Quando você vai ver a atividade, por circunstâncias no local de trabalho, ela é totalmente diferente. sim. Então, essa percepção a gente só adquire quando a gente vai para o chão de fábrica, quando vai para o local de trabalho. Hoje, eu até sempre comento isso, hoje eu estou num cargo mais, assim, vamos dizer, eu faço uma questão mais gerencial, mas logo que eu me formei, e não sei se meu pai está assistindo ou não, se ele assistir, ele sabe disso, eu fui pro chão de fábrica mesmo. E eu sou uma pessoa curiosa, eu ia lá e falava, bom, me mostra o que é isso, eu quero saber o que é aquilo. E é assim que tem que ser. Então, eu criando esse distanciamento, é uma tela, é um vídeo. Querendo ou não, isso desumaniza, na minha concepção. É diferente eu ver um vídeo de alguma coisa de eu estar lá presenciando aquela mesma situação. Sim. Então Não, a com gente certeza. tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma autorização de forma indiscriminada
pode trazer grandes prejuízos para o atendimento da população e, no caso da medicina do trabalho, para o atendimento de trabalhadores. Por quê? Porque isso diminui custo. Então, todo mundo tem interesse em diminuir custo. E aí, todo mundo, havendo autorização, pode migrar só para isso. Sim. E aí você vai ter um grande problema. Com certeza. Bem, e passando agora para a área do direito previdenciário, né? Falamos um pouquinho do direito do trabalho. Direito do trabalho, eu já imaginei que você pensava assim, eu penso assim também. No direito do trabalho, mais ainda, né? Essa questão do médico do trabalho, ele é fundamental dentro do ambiente. Mesmo o escritório de advocacia, quando trabalha questões de tributário e trabalha questões de previdenciário empresarial, ele acaba tendo muito contato com o médico do trabalho e com o engenheiro, que são as formas, inclusive, de você conseguir uma redução de custo fiscal trabalhando o ambiente laboral. Então, não tem como esse profissional fazer isso pelo telefone. E o problema estoura primeiro lá, né, Ana? Porque você, por exemplo, se você faz uma modificação no processo produtivo que, de repente, está sobrecarregando o trabalhador, é no ambulatório médico da empresa que vai estourar o problema. Vai ser o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro sinal de alarme. Olha, estou tendo muita queixa de lombalgia nesse setor, estou tendo muita queixa de problema de ombro nesse setor. Olha, tem um setor lá que está todo mundo reclamando, que está todo mundo estressado. Aí você vai ver, é porque o chefe naquele setor ele é mais rigoroso do que o normal. Então, o ambulatório médico ele serve para isso, ele é um termômetro do que está acontecendo na empresa, né? Das condições, né? Exatamente. Com certeza. Vamos dar um abraço para o pessoal? Então, hoje o pessoal está mais tímido. Hoje nós estamos com uma audiência um pouco menor, porque hoje nós pegamos horário fantástico, né? Mas eu quero dizer para o pessoal que a gente está muito feliz, porque o nosso primeiro programa teve 18 mil visualizações. O que é bacana do Facebook é que fica a semana inteira rodando e as pessoas assistindo, Neto. Sim. E eu tenho recebido um feedback muito bacana, então já vou mandar um abraço para o pessoal que vai assistir durante a semana. O pessoal dizendo assim, Ana, eu não consigo assistir no domingo, mas a gente na segunda-feira liga, passa a manhã inteira ouvindo, depois liga à tarde no escritório. Então, assim, agradecer o pessoal que está com a gente. E a ideia é trazer informação, debater, né, todos os pontos que são importantes e aproveitar que, já que estamos em isolamento, o programa está acontecendo toda quarta-feira e todo domingo, né, para trazer informação de qualidade para vocês. E a partir da semana que vem, nós vamos ter convidados especiais, né, Neto? Isso, então, a gente já está, assim, já fizemos alguns convites, estamos aguardando algumas pessoas que vão participar conosco para falar de alguns temas sensíveis, são participações pequenas, de 10, 15 minutos, mas para trazer um pouco ainda mais, né, de qualidade para essa informação que nós estamos passando. Vamos mandar um abraço aqui, ó. Eu parei aquela hora na Viviane. Um grande abraço para a Viviane, para a Célia Mara, para a Lúcia Catarina, para a Vera V, para a Silvânia, para a Juliane Furtado Almeida. Juliane, quanto tempo, né? Um abração para você. A Maria Valentina Zampa, queridíssima também. Maria Valentina, em uma oportunidade, Neto, foi até Brasília só para ficar do meu lado, lá numa votação super complicada que teve. Dona Maria Valentina foi lá rezar pela defesa de um processo que eu tinha lá, e agradeço sempre penso nela com muito carinho. E aí, então, o pessoal está aqui escrevendo, mas já travou meus comentários de volta. Vou pedir para você que está gostando, que está aprendendo com a nossa live, compartilha. Compartilha na sua timeline, compartilha no grupo, compartilha no WhatsApp, convida mais pessoas a virem aqui entender um pouquinho mais disso com a gente. Neto, e agora vamos falar um pouquinho da telemedicina no direito previdenciário. Recentemente, como eu disse, né, eu dei ali um spoilerzinho do nosso tema, nós tratamos disso no programa do IEPREV, falando da questão da perícia indireta que foi adotada aqui no Sul. Naquela oportunidade a gente criticou bastante, que a perícia indireta parece ainda pior, né? Porque o que acontece? Na perícia indireta, eu só vejo isso em caso de falecimento. Sempre foi comum no direito previdenciário. Sim. Quando você está discutindo uma pensão por morte, você vai discutir a carência, a qualidade de segurado. Então, você prova que aquela pessoa estava doente já há um bom tempo. Então, eu consigo ver isso melhor e entender esse uso, né? Quando a gente fala especificamente nesses casos em que eu não tenho segurado para ser avaliado. Mas quando eu tenho segurado para avaliar, quando eu tenho essas possibilidades, é inaceitável falar de perícia indireta. E telemedicina? Queria que você falasse um pouquinho da telemedicina. Como que seria o auxiliar do juiz, que seria a pessoa
que estaria dando a informação correta para um trânsito em julgado, para uma coisa julgada material, como seria depositar todo esse poder, teoricamente, de auxiliar do juiz na telemedicina? Eu acho que isso se estende à perícia, a crítica que eu fiz. Já, já é uma prática no direito previdenciário as pessoas criticarem que o perito não olhou para o meu cliente, atendeu em pouco tempo, não colocou a mão. Então esse negócio de colocar a mão esquece, né? Sim. Porque se está pelo computador, acabou. Para mim, a transformação da perícia em telemedicina, eu transformaria todas as perícias em perícias indiretas. Porque se eu não estou colocando a mão no indivíduo, eu estou vendo um filme, ele poderia me mandar um filme da casa dele, juntar no processo e eu vejo o filme, vejo os documentos e pronto. Né? Então, eu entendo que não faz sentido a adoção de teleperícia. Para mim chega a ser um absurdo a gente pensar nisso, a não ser, como eu digo, exceções. Por exemplo, agora nós estamos numa pandemia. Eu sou contra, mas se essa pandemia... Por quê? Porque esse isolamento, até onde a gente sabe, vai ser temporário. Agora, Sim. se fosse uma coisa que fosse se estender por 6 meses, 1 ano, aí você já poderia admitir isso. Tem um local que é de difícil acesso, ele mora lá num local onde não tem perito. Talvez até se justificaria. Agora, como uma prática corriqueira, fazer teleperícia, eu sou totalmente contra, por causa justamente desse distanciamento. Muito, né? Tá? É muito importante, principalmente em processo previdenciário, que o indivíduo esteja na frente do médico. Sim. Por quê? Porque a gente fala isso em aula, né? A gente já fala, olha, advogado, junte fotos do seu cliente no processo, porque isso humaniza o processo. Aquilo não pode virar um monte de papel sem ninguém perceber que tem alguém ali por trás. A partir do momento que eu faço isso pela internet, eu já estou criando esse distanciamento, não tem jeito. Para mim, se hoje já se reclama da qualidade das perícias, se a gente partisse para uma teleperícia, as reclamações só iriam aumentar. Sim. Não Sem tenho contar que a dúvidas gente quanto a pode isso. citar exatamente aquela mesma problemática, né? É na anamnese que a pessoa conta os detalhes, que a pessoa Isso. consegue... Pela internet, nunca é a mesma coisa pelo vídeo, né? Você pode Não. verificar o seguinte, a empatia, a Tudo. capacidade de se colocar no lugar do outro, pelo vídeo não é a mesma coisa. Você pode Não. conversar com alguém da família, é uma frieza ali, né? Você sabe Naquele que tem alguns estudos que mostram, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falar assim, por que a rede social as pessoas brigam tanto, se xingam? E, e tem sido feito alguns estudos que você estar na presença de outra pessoa, isso acaba te inibindo em relação a certas atitudes que quando eu estou na internet, seja no Twitter, Facebook ou Instagram, eu não tenho essa inibição. sim, Então sim. tem muita gente que fala, o que vem na cabeça já escreve. E quando você está no tete a tete ali, a gente sabe que tem muita gente que escreve coisa no Facebook Que que não diria pessoalmente. se fosse na cara da outra pessoa, ela não falaria. Sim. Então, E o contrário também, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma aversão a qualquer equipamento tecnológico. também Eu posso existe falar, isso. não gosta de tirar fotografia, não gosta de fazer vídeo, se sente mal. Então, assim, ainda é difícil de eu entender algo. Uma coisa é você ter a opção, a outra é você Exatamente. levar isso para um viés obrigatório e colocar Uhum. isso num momento tão, como é que eu posso dizer, dentro de um processo, né, uma prova tão determinante, tão importante dentro de um Sim. processo, como é o caso da perícia, que no caso do benefício por incapacidade, ela é fundamental. Ela é quase E mais tem, importante do que a opinião do juiz, né? Deixa e eu tem, registrar aqui a presença do João claro. Badari, Oi, queridíssimo, João, tudo que bem? bom que você está aí um pouquinho com a gente. E você sabe que tem algumas coisas que você não consegue ver pela televisão. Você não consegue ver por um vídeo, por um computador, à distância. E coisas muito importantes numa perícia. A gente sempre comenta isso. A perícia não é só você conversar com o indivíduo. O comportamento da pessoa, a gente observa tudo. A gente sempre fala que
a ideia da perícia é você procurar dados objetivos que, vamos dizer assim, que demonstrem aquela alegação da parte, né? Sim. E eu acho que existe um prejuízo muito grande se eu fizer isso à distância. Para mim, isso só se justificaria em casos muito, muito excepcionais. Não pode ser uma prática adotada sem qualquer tipo de critério para todos os casos. Porque eu volto a repetir, é de interesse de muitas pessoas que seja feito dessa forma, porque eu consigo baratear muito o custo, né? Então, tem Sim, grande interesse econômico em relação a claro. isso. É Só uma que na questão prestação, grande comercial, né? Como nós sim, comentamos. Na telemedicina, no direito do trabalho, na medicina do trabalho, no direito previdenciário e na medicina previdenciária. Então, lá nas perícias, desde a sim, questão da consulta, do atendimento médico, até a questão pericial e também a questão do desenvolvimento ali das questões médicas no ambiente laboral. Então, sim, tem com muita certeza. coisa para ser melhor pensada e talvez necessitasse, né, Neto, nós podíamos até dizer aqui, de uma consulta pública, de um seminário, Precisa de ser questões, discutido isso, que houvesse um debate sério, né, com quem tem o real conhecimento e não só com os grupos, os grandes de grupos, interesse, que têm o interesse de empurrar a telemedicina goela goela abaixo, abaixo. bem aqui, mas é É para a isso gente aí. ser bem objetivo, né, Mas é isso goela mesmo. abaixo da população e também dos demais entes de um processo, de uma relação econômica, de uma relação comercial, como a gente vê aí no plano de saúde, como você citou. E é importante a gente ponderar que aqui não tem ninguém mais tecnológico que eu. É, a pessoa na minha família até fala que saiu um computador novo, eu sou o primeiro a ir lá, É verdade. celular, tudo que é equipamento eletrônico. Só que tem algumas coisas que a presença da pessoa você perde através do eletrônico. E a gente está sentindo isso no isolamento, né? Por Nossa, mais que a gente converse com o nosso parente pelo telefone, é não é a diferente de mesma você ir coisa. lá e estar na presença dele, na Sim. casa dele, conversando com ele, almoçando com ele. E a gente sabe que esse isolamento está mostrando isso para a gente. E a gente já tinha ideia disso, né? Porque existem estudos mostrando, inclusive sobre essa questão que eu falei das redes sociais, que vira uma terra de. Tem gente que escreve coisa lá que você fala, não é possível que a pessoa está escrevendo Tá isso. escrevendo aquilo, né? Mas é justamente por causa. Sem contar o perfil, né? Agora falando um Sim, pouco de rede social, saindo dessa questão específica da telemedicina, mas assim, voltando para o nosso tema, né? Que é o tema geral do nosso programa nesses uhum, encontros até hoje tem sido isolamento social, coronavírus, não tem como a gente deixar de falar dessa pandemia, e isso tudo vai dando um desespero nas pessoas, porque se você começar a olhar a rede social, é uma briga política o tempo inteiro, é ofensa, é sim. uma pessoa querendo saber mais que a outra, tem Um monte de pessoas ali dando especialista em palpite tudo. sobre coisa que não conhece, exatamente isso que você ia falar. E daí você vai ficando muito solitário, porque o sentimento que eu tenho quando eu vejo rede social, eu vou te falar, a menos quando eu estou vendo coisas dos amigos ali, ai, que bacana, isso aqui. Mas o resto, se você parar para ver o que as pessoas escrevem, Publicam. 90% das redes sociais é coisa muito fútil, é Sim, política, são pessoas se dando opinião, querendo saber mais que os outros. E isso vai dando solidão, vai dando um sentimento ruim na gente, e né? todo mundo, um sabe mais que o outro e todo mundo é especialista em tudo. Eu sempre falo, até quando eu vou dar aula de perícia para médicos, tal, eu falo assim: olha, opinião todo mundo tem, é só entrar no Facebook. O cara publica lá uma coisa, todo mundo é especialista em. Por exemplo, caiu um avião, todo mundo é engenheiro aeronáutico. Caiu no seu. Todo mundo é. Por quê? Porque ali é opinião. Tudo bem, tranquilo. É, a gente tem que separar essas coisas, né? Uma coisa é eu dar Sim, uma opinião, outra coisa é eu, por exemplo, fazer uma perícia que vai servir como prova num processo. São coisas bem distintas. E sim. esse distanciamento, para mim, ele é muito prejudicial. E aí eu passaria a ter todas as perícias, volto a repetir, sendo feitas de forma indireta, não mais de forma direta. Ao ponto de que daqui a um tempo poderia se chegar à conclusão que não precisa nem conversar mais com o indivíduo. É só gravar um vídeo, pôr lá no processo, o médico vê o vídeo, vê os exames e chega à conclusão dele. Não dá para a gente aceitar que isso se torne uma rotina.
Em tempos de exceção, como os que nós estamos vivendo, uma excepcionalidade por uma circunstância temporária, até a gente poderia repensar. Até Mas, poderia assim, discutir, né, essa questão, isso. né? Mas tem que Agora, ter uma é claro discussão que grande é, sobre e, isso. e sempre como nós comentamos aqui, né? No Brasil, essas questões, elas normalmente são movidas por grandes interesses econômicos. O que Claro. preocupa é que uma portinha que se abre, ela pode virar, né, uma porteira inteira, como se diz aqui no Sul, né, que a portinha vira porteira, e é preocupante, sim, onde E passa a formiguinha, daqui a pouco está passa passando o elefante. e não, e Né? outra coisa, né, Ana? A gente já discutiu aqui, inclusive, em lives, lá na live do IEPREV de segunda-feira, a questão de honorários de peritos. Se eu transformo em Sim, telemedicina, eu tenho diminuição de custo. Tem todo o interesse da União, por exemplo, em fazer isso. Por quê? Porque eu diminuiria o custo da perícia e aí, de repente, eu passaria a fazer só perícias virtuais com um custo menor. Inclusive chegando ao ponto de repente, falar assim, ó, você quer uma perícia presencial? Então você vai ter que pagar. Aí quem sim. tem dinheiro faz presencial e o Estado dá a indireta, a distância, por Como a câmera, gente vê o por... que está acontecendo agora, é claro que é numa situação diferente, mas não é muito diferente se eu for pensar assim como um todo, olhando macro. Foi o que aconteceu agora com os peritos, quando eles falam, olha, se você tiver duas comorbidades, Isso, você tem lá uma questão, vamos colocar uma coisa bem diferente, você tem uma questão lá ortopédica, e aquilo te gera uma dor aguda, que junto te trouxe um problema de depressão. Então, eu tenho uma coisa que é nitidamente ortopédica e outra que é nitidamente de psiquiatra. Não tem como fazer uma perícia só. Hoje eles já estão deixando claro, vai fazer uma só, se se quiser quiser outra, fazer a você paga. segunda, vai ter que pagar. Então, Exatamente. não estou dizendo que não seja importante ter regra, Tem existem limite, advogados que abusam, eu sei pede disso. Aqui seis, mesmo, sete eu contei um perícias. caso, né? Naquela nossa live que a Sim, gente fez há 4 semanas atrás, eu contei o caso exatamente. daquele escritório aqui de Curitiba, faz um checklist, sem mentira, a folha branca, a folha só vem com os itens para ticar, você faz o checklist ali, no final põe o CID e assina, aquilo é petição. E ele pede a perícia, 4, 5 tipos de perícia. Aqui o juizado do Paraná, eu dou o meu exemplo, que é o exemplo que eu melhor conheço. Não havia uma limitação, então aqui eles são muito democráticos. Olha, se tu quer, são 4 doenças Sete, faz diferentes, sete. faz as 4 perícias. Fazia, né? Isso Fazia. mudou em razão das últimas discussões. Mas esses abusos, é claro que tem que ser cortados. O que eu vou dizer para você que eu sugeriria, se eu pudesse, né? Para a central de perícias que existe agora nos juizados, teria que ter um médico fazer triagem. O que a Exatamente. gente precisa é isso. Tinha que ter um médico fazendo a triagem, não um servidor. Esse médico, ele tinha que passar os olhos na petição inicial E e ver o que determinar tem para sentido. onde vai e qual é a especialidade. Não adianta o advogado pedir, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, reumatologia, se o que precisava, na verdade, ali já não era mais reumato, já era onco, por exemplo, já a questão já está mais grave, né? Ou uma outra situação aqui. Mas, assim, o que falta é isso também, falta um uso mais inteligente Do das recurso público, ferramentas por inclusive. parte do recurso. O recurso público é mal utilizado porque falta Sim, gestão, né? A gente tem um problema de exatamente. gestão enorme. É, Gerir, né? e era tão fácil, é só fazer uma triagem. A gente já faz isso na medicina. Você faz uma Sim. triagem e indica qual é a especialidade que o indivíduo vai ter que passar para fazer uma avaliação. Então, Pessoal, eles são muito caladinhos, João. Tô até estranhando, esse pessoal tá comentando pouco hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcos Apolinário, que está sempre com a gente. Ele falou que quarta-feira é melhor que segunda é fogo. Não, segunda é o bate-papo previdenciário e quarta e domingo é o SST News, tá? Então, nós estamos aqui nesse período de isolamento. Eu estou com vocês 3 vezes por semana. ó, Não vão enjoar de mim, viu? já E está o Neto, aparecendo mais que o William Bonner, hein? olha, se eu tivesse a conta bancária dele, valia a pena aparecer a cada 10 minutos no ar. Deixa eu mandar um abraço, o João Badari veio aqui, já mandou um abraço para nós. A Dimara Bueno, olá, Dimara, que bom que você chegou. É quase no finalzinho, mas chegou, né? Lívia Ferreira Lopes, boa noite. Colocando aqui excelente para nós. A Juliana Milani dizendo ótima sugestão. Pois é, Juliana, eu acho que essa seria uma excelente sugestão,
mas a gente teria realmente que ter um trabalho, um projeto a ser entregue para os juizados para tentar trabalhar essa ideia. Agora que estamos com essa problemática de que as perícias elas vão ser regulamentadas, reguladas, vai ter regra, que não é problemática, que eu quero dizer, é uma questão, porque não é problema, né? Talvez venha a ser até a solução. O que falta é regras mesmo a serem seguidas. Só que preciso que uma pessoa certa faça essa contabilidade, né? Sim. Essa contabilidade não, vou usar a palavra certa. Faça essa mensuração. Para onde vai, quanto vai, faz uma, faz duas, aqui é um caso diferente. Então, eu precisaria ter esse servidor. Esse profissional pode avaliar essas duas ou não. Né? Isso, exatamente. Porque tem coisas, às vezes, que eu, até comentando, por exemplo, tem algumas coisas que você às vezes fala assim, tem dor. Aí, de repente, a doença que gera dor é uma outra doença clínica. E aí manda fazer a perícia com o clínico e uma perícia com o ortopedista. Aí o advogado fala, meu cliente tem dor na coluna, mas aquela dor na coluna dele tem a ver com a doença clínica, então não precisaria passar com ele. Isso, exatamente. Então, esse tipo de coisa que é uma coisa muito técnica, precisaria de um médico, com certeza. Sim. Seria muito mais efetivo se fosse um médico que fizesse esse direcionamento de acordo com critérios técnicos e dando a oportunidade para o advogado questionar, e ele teria que justificar o porquê que ele está falando aquilo ou outra coisa, né? Sim, seria uma situação bem interessante. Bem, e voltando agora para o nosso assunto da semana passada, né, que não tem como a gente deixar de falar um pouquinho, questão do isolamento, né? Estamos aí iniciando mais uma semana. Falamos bastante na semana passada com vocês a respeito do isolamento vertical, o que era isolamento vertical, o que era isolamento horizontal. Quem perdeu, olha na timeline, entra no canal se não encontrou na timeline do Facebook, que vai passando, vai ficando muito lá para baixo, entra no canal do Instituto Paulista, entra no meu canal, nós estamos salvando as nossas lives lá também, né, Neto? Isso. Para vocês entenderem a diferença. O que eu achei muito bacana o posicionamento ontem do ministro da Saúde, e ele falou, olha, tudo tem que ser gradual. Mesmo que a gente vá sair do isolamento, vá determinar lá na frente um isolamento ainda mais severo do que o que teve agora, ele falou, nada é do dia para a noite. Tudo é gradual. Então, pessoal, não é para amanhã, né, sair correndo na rua como se nada tivesse acontecendo, né? Ainda está acontecendo, coisas graves estão acontecendo. Eu fico indignada quando eu chego. Hoje eu tive que fazer compra na panificadora, né? Porque vai chegar, não tem como você estocar comida dentro de casa e nem deve, né? Eu fui também no mercado hoje. Que a gente não faça estoque de comida. Sim. Até porque você prejudica outras pessoas muitas vezes. Então, hoje eu fui na panificadora comprar pão, comprar algumas outras coisinhas, chego lá, ninguém de máscara. Isso me irrita profundamente, Neto, porque, a meu ver, pelo menos quem está no caixa, a gente já falou disso semana passada, mas quem está no caixa, que está recebendo, entregando a mercadoria, essa pessoa tem que se cuidar, porque essa pessoa está todos os dias atendendo 50, 100 pessoas. E aí eu falo para você, ainda me surpreende o tema do nosso programa de quarta, a descrença das pessoas no coronavírus. Então eu vou te falar pior. Hoje eu fui no supermercado e a pessoa que estava cortando os frios estava sem máscara. Né? Então, assim, para mim é até pior, porque ainda vai falar assim... Você já pode levar o queijo, presunto com coronavírus junto. Isso, lindo. Ai, que horror. Né? Ótimo. Então, assim, além de não estar se protegendo, ainda não está protegendo o consumidor, né? Sim. Mas uma coisa assim, eu me surpreendi, porque eu vi uma grande diferença. Eu fui 2 vezes no mercado, fui no começo da semana e fui hoje. E eu vi uma grande diferença já no comportamento das pessoas. Já tinha mais pessoas respeitando a distância, tinha algumas pessoas com máscara, as pessoas não estavam se aglomerando, tinha bastante álcool gel espalhado pelo supermercado. Isso é bom, isso é bom. Eu como frequento mercadinho, né? Desculpa, eu te cortei. Eu, como frequento mercadinho, eu não vi alteração nenhuma no comportamento das pessoas. Eu não vou em mercado grande, eu vou em mercado de bairro, assim, mercadinho. Quanto menor que eu possa... Eu sempre fui assim, eu não frequento mercado grande há uns 10 anos. E
perco também porque Mercado Grande tem coisas legais, né? Mas é um hábito e... Eu tenho um mercado, ele não é um hipermercado, mas é um mercado, vamos dizer assim, médio, próximo da minha casa, que é o que eu costumo ir. Né? Não vou fazer propaganda aqui, eu no também. mercado, que eu não estou ganhando nada, não vou fazer propaganda nenhuma, não. Então, mas eu já vi uma mudança, eles colocaram barreiras no caixa, vários mercados estão colocando isso, né? Uma barreira de acrílico ou de vidro, para que não haja um contato entre quem está ali operando o caixa Aqui e em o Curitiba consumidor. faz um tempinho também que eles colocaram. Eu acho que até comentei contigo no nosso primeiro programa. Sim. Só que eles colocaram, alguns mercados colocaram grandes barreiras e outros colocaram de 60 centímetros. 60 centímetros não adianta nada. Eu que sou baixinha, tudo bem, mas a pessoa alta, ela fala por cima da barreira e cai em cima da pessoa que está lá. E nós temos aqui em Curitiba, acho que até contei na época quando nós tratamos de EPI, Neto. Nós temos vários caixas de supermercado, existe já um movimento do sindicato que pediu ao Ministério Público do Trabalho essa proteção, porque várias pessoas do supermercado já doentes. Então, existe uma preocupação por causa disso também, né? O Antônio está comentando aqui, até um abraço, Antônio. Ele está comentando aqui que no caso do atendente dos frios não precisa nem ser o coronavírus, né? Já devia usar máscara. Pois é. Touca. Eu também concordo, né? Mas para minha surpresa, eu cheguei lá e tava todo mundo sem máscara, sem nada. E assim, eu acho meio complicado, porque como a gente já discutiu, né? Não vamos falar de novo, todo mundo já sabe, a doença pode ser transmitida mesmo por pessoas assintomáticas. Então, o fato do atendente estar ali falando, ele não precisa espirrar ou tossir. Só dele falar, ele já está ali gerando gotículas de saliva, e essas gotículas podem contaminar, e se ele tiver com o coronavírus, contaminar as pessoas. Então, é bem complicado isso, as pessoas precisam tomar cuidado. Aí, para mim, a gente sempre fala essa questão de EPI, não é uma questão só do trabalhador, não é culpa do trabalhador, é culpa do dono do mercado, da gerência, que não fornece o equipamento. A pessoa que fornece e fiscaliza, né? Que a fiscalização, exatamente. Eu gosto sempre de falar, a gente fala muito disso, né, nos nossos cursos, né? A fiscalização, ela é, inclusive, a questão de preponderância sobre a culpa. Sim. Porque não é só a questão de conceder... Fornecer e acabou, né? A fiscalização é um treinamento e fiscalização. A gente fala treinamento e fiscalização. A NR6, né, que é a norma regulamentadora que regulamenta as questões relativas aos equipamentos de proteção individual, ela estabelece um tripé em relação aos equipamentos de proteção individual, que é fornecimento, treinamento e fiscalização. Então, a gente sempre fala, se você não cumprir uma dessas três coisas, é a mesma coisa que não fornecer o EPI. Que não fazer nada, né? Exatamente. O que vai dar problema do mesmo jeito. Sim, é como se estivesse jogando dinheiro fora, né? Porque você está comprando, gastando, você não treinou, não fiscaliza, o que serviu esse dinheiro? Nada. Né? Então, se a gente puder deixar um recado, né, para o pessoal que está assistindo a gente agora, para o pessoal que vai assistir ao longo da semana, acho que é bacana a gente deixar um recado que é o seguinte, para aqueles que precisam retornar ao trabalho, nós sabemos que nem todo mundo pode trabalhar de casa. Eu fico em casa porque o meu trabalho pode ser realizado de casa. Eu entendo a agonia de quem não pode, porque todas as contas chegando, nós temos que pagar as contas, né, da mesma forma, tem que comprar comida, é complicado. Mas quem pode, aqui fica até um apelo, quem tem essa condição, por favor, fique em casa, mantenha os empregados no teletrabalho, no home office. Então, eu estou com toda a minha equipe, tanto a equipe do escritório, né, que hoje não sou eu que coordeno, porque eu estou licenciada, mas a equipe do escritório está trabalhando em casa. Essa preocupação eu e a Gisele sempre tivemos, não só com o nosso escritório, a preocupação com as pessoas também. Claro. Uma outra coisa também, Neto, claro, eu estou trabalhando em casa também, toda a equipe do IEPREV está trabalhando em casa, nós colocamos todos, né? São mais de 20 pessoas, todas trabalhando em casa, interligados, quem teve que levar equipamento, um equipamento mais, assim, com condições mais avançadas, teve que levou. Então, é toda uma logística. E também eu queria deixar um recado para o pessoal aqui, que é o seguinte, e quem tem condição, por exemplo, a empregada não pode vir trabalhar, o jardineiro, ou então você tem uma terapia, uma ginástica, uma fisioterapeuta, um RPG,
Mantenha os pagamentos, gente. Não vai fazer diferença para nós, porque para quem está trabalhando e recebendo normal, não vai fazer diferença nenhuma no seu mês, porque você já estava fazendo o pagamento daquela tarefa. Mas para esse profissional, pode ser a diferença entre ele conseguir manter o trabalho dele e não conseguir. O que nós estamos fazendo aqui? A maioria das pessoas aqui, principalmente vocês sabem, né, que nós temos, a gente tem uma rede aqui de trabalhos especiais com crianças que têm autismo e tudo mais, né? Então, todos esses profissionais que desenvolvem o trabalho são profissionais autônomos. Então, quando corta o pagamento, essas pessoas ficam numa condição bem difícil também. E, além disso, tem a empregada doméstica, tem o jardineiro, tem a fisioterapeuta que vem em casa, tem a massagista. E se não puder manter o pagamento na íntegra, mantém conversa, 50%, paga 50%. Eu acho que para quem puder, lógico, isso não é para todo mundo, não é todo mundo. Tem gente que também depende do trabalho, mas quem puder, de repente, que já tem uma condição um pouco melhor, fez uma reserva, não custa manter para você poder, assim, é como se fosse uma ação de caridade mesmo, né? A gente fala tanto de vamos esperar do governo, vamos fazer isso. O brasileiro ele também precisa se acostumar com isso. A gente, lógico, que tem que esperar que o governo faça, que ele tome as iniciativas, que ele se mexa, que ele dê, mas a gente também pode fazer a nossa parte, porque se cada um ajudar uma pessoa que está ao seu lado, isso vai se multiplicando e são várias pessoas. E eu falei do americano porque eu vi uma reportagem recente falando que Nova York agora é o epicentro, né? Tá tendo muitos casos, explodiu lá de casos, e o número de pessoas que se voluntariaram para trabalhar, para ajudar quem está sendo impactado, passa dos milhares de pessoas que, sem ganhar nada, elas estão se voluntariando para ajudar nesse momento. Então, a gente tem que sair um pouco só do discurso, só de porque não sei o quê. Da rede social, né? Da rede social. As frasezinhas de efeito. Exato. Os posts bonitinhos com florzinha, né? E o governo, ele tem que tomar as atitudes dele, mas a gente não pode esperar que tudo venha do governo se a gente pode ajudar quem está do nosso lado. Então não custa nada que seja uma cesta básica, porque às vezes isso vai fazer a diferença para aquela pessoa, para que ela consiga se manter em casa, consiga alimentar os seus filhos, os seus pais e etc. Com certeza. E também para que às vezes essa pessoa não entre aí numa dívida maluca, fique devendo para o banco, perca o pouco faça que empréstimo, tem. Né? Quanto motoboy aí que eu já tive de cliente do escritório, que às vezes sofre um acidente, perde tudo, aí numa situação como essa, não consegue pagar uma parcela do financiamento, não paga duas, pronto, perdeu aquele bem, porque aquilo ali para ele, que para a gente às vezes é um valor pequeno, para aquela pessoa fica impossível de um dia voltar a pagar. Então, assim, é só uma questão de tentar, pelo menos para aquelas pessoas, aqui é claro, estou falando para quem tem uma condição um pouco melhor, e eu digo porque nós temos muito advogado, muito médico que nos escuta, que são pessoas com condições também, né? Eu digo assim, vamos tentar manter ao menos as pessoas que nos prestam serviço. Estou falando que você precisa sair por aí distribuindo dinheiro, mas tenta manter uma relação um pouco equilibrada com aqueles que prestam um serviço para você. Aqueles que dedicam parte da vida deles prestando um serviço já de longo, às vezes, prazo, longo tempo para você, para que a gente possa todo mundo se ajudar. Então, acho que a gente tem que tentar, pelo menos, né? Momento de solidariedade. É um momento importante, é um momento nunca antes vivido, e se isso não nos tornar pessoas melhores, quer dizer que não serviu para nada, né? Aqui no Brasil, pelo menos desde que eu nasci, eu não lembro de nenhuma situação igual essa, né? Parece que a última vez que teve isolamento social no Brasil, acho que foi em 1918, uma coisa assim. Então, eu não era nascido. Eu também não. A minha avó já era, então a minha avó já viveu essa época. Então, eu não vivi. É uma situação bem nova para a gente. Outros países já conviveram com isso em vários momentos, passaram por guerras, por questões de ataques terroristas, tem catástrofes naturais, né? Terremoto. A gente não tem nada disso, né? Abençoados por Deus e bonitos por natureza, né? E então a gente está vivendo uma coisa nova e a gente precisa aprender a conviver com isso. É óbvio que a gente tem que esperar ações do governo, ninguém está falando que o governo tem que se omitir,
mas a gente também pode fazer a nossa parte e a iniciativa privada contribuir para que a gente passe por esse período de uma forma menos, vamos dizer Traumático, assim, menos traumática, sim, exatamente, para essa é a todos, palavra, né, Neto? para todos, com Porque certeza. realmente isso aí, a nossa vida nunca vai ser como antes, né? Com Não, certeza, para todos, isso tem um impacto, geram impactos financeiros, emocionais e tudo mais, né? Porque é um momento diferente mesmo. Mas sim, é com isso, certeza. né? Você quer deixar É mais isso. algum recado para o nosso pessoal Não, aqui? acho que é isso. Agradeço a todos que estão acompanhando a gente. Pode marcar na agenda aí para lembrar no calendário. Às vezes a gente demora, acho que hoje a gente até demorou para anunciar que ia fazer, Sim, mas mesmo que não tenha anúncio da live, ela vai acontecer. A gente vai domingo e tentar quarta. avisar com maior antecedência, mas todo domingo e toda quarta-feira, às 9 horas da noite, a gente se encontra aqui na fanpage da professora Ana Paula Fernandes e a gente vai fazer esse bate-papo SST News, sempre trazendo novidades e provavelmente na próxima quarta-feira a gente vai tratar das questões psicológicas envolvidas no isolamento, tá? Que é uma questão bem Exatamente. importante. Acho Que que é muito. basicamente é isso. E aí também trazer um pouco algumas ideias, sugestões, né? Falar da Sim, questão da rotina, novos projetos, o que os especialistas estão fazendo, e se tudo der certo, teremos ainda convidados especiais para trazer dicas para vocês. Então, na verdade, a gente está fazendo de tudo para que essa live da quarta-feira ela seja um presente, né, Neto? isso, exatamente. Para que a gente suporte esse tempo de isolamento da melhor forma possível, sem grandes problemas, principalmente essa questão psicológica que a gente sabe que está impactando muito. Eu fiz até um post no Facebook falando sobre isso, porque o ministro da Saúde, o Mandetta, ele falou sobre isso, sobre a questão das notícias. Eu não faço um tom de crítica à mídia, porque a TV basta você desligar ela, né? A gente não precisa é, assistir tudo o que passa na TV, é só, sei lá, tem um botãozinho lá chamado Power. Você aperta ali, né? Os controles é tudo em inglês, desligou, acabou, né? Então eu não vou fazer uma crítica à mídia, mas é óbvio que a mídia tem batido muito. Eu até brinquei, eu falei, bom dia coronavírus, coronavírus e você, SP coronavírus, coronavírus na sessão da tarde, aí boa noite coronavírus e assim vai. Então É verdade. nós que estamos em casa ficamos neuróticos. Não Sim, estou dizendo para se subestimar a doença, eu estou em jamais. isolamento, não estou falando para ninguém sair na rua, sair correndo, lambendo o corrimão do metrô, não é isso, tá certo? Não é para fazer isso. A gente tem que tomar as precauções que estão sendo recomendadas. O Ministério da Saúde tem tido uma atuação, no meu entender, irrepreensível em relação a isso. A gente tem visto, eles têm adotado todas as medidas necessárias. Eu acompanho vamos dizer assim, uma notícia por dia, que é quando o ministro da Saúde faz o pronunciamento dele. Todos os dias, quase, ele está fazendo pronunciamento, sempre no final da tarde, ali no começo da noite. É o que eu acompanho, porque senão a gente entra em pânico. Então, vamos manter a nossa sanidade mental, ficamos isolados, vamos continuar em isolamento até que as autoridades mandem e autorizem o retorno das atividades. Para quem puder ficar em casa, excelente. Tem gente que. É legal esse negócio de isolamento falar, Ana, que não é todo mundo que está em isolamento neste momento, inclusive, né? Porque parece Sim, que está todo mundo isolado. O profissional da saúde está trabalhando, a indústria está trabalhando, toda a cadeia produtiva de alimentícia está trabalhando, então, agricultura, empresas que produzem gêneros alimentícios, indústria química está trabalhando mais do que nunca com produção de produtos químicos e etc. Então, tem já muita gente trabalhando. O que está sim. sendo recomendado é o seguinte: fechou o comércio, aqui em São Paulo, pelo menos, o comércio está fechado, e quem puder ficar em casa, quem puder ficar em isolamento, quem puder ficar em home office, deve fazer isso, tá? Por quê? Para a gente E quem evitar esse não puder, crescimento. né, Neto, é aquilo que você acabou de falar, mas só para reforçar. É claro que a gente não está dizendo, oh, meu Deus, não pode sair de casa. Quanto menos sair, melhor. E Melhor, aqueles que não podem, por favor, tomem saiam as com as medidas. barreiras de proteção, né? Se Isso. cuidem. Por quê? Porque não é uma situação boba, né? A gente está vendo aí, Não, quem uma viu os situação. vídeos da Itália, quem viu pacientes, é até um pouco assim, é ruim de ver, justamente Ruim. porque o Neto falou, a gente fica um pouco desesperado.
E a gente precisa manter a sanidade, porque tem aquelas pessoas que precisam trabalhar e elas não podem sair todo dia com a sensação de pânico e morte iminente. Isso. Então, tem que maneirar. Quando a gente fala em maneirar, não é esconder a verdade. Tanto Não, que de forma além do alguma. Ministério da Saúde, a gente pode ver fontes oficiais, como a Associação dos Infectologistas, como as sociedades dos médicos que têm uma determinada relação com as atividades que estão sendo realizadas. Então, o que importa é que sejam questões oficiais, gente que realmente sabe o que está falando. Na primeira semana que se viu tanta besteira no WhatsApp, que se você acreditar naquilo, teve uma que eu mandei para o Neto que eu falei, nossa, que dizia assim, lembra, Neto? Essa foi ótima, eu tenho que comentar, que o corona, ele se alojava na garganta. Então, bastava você fazer um gargarejo todos os dias com limão, isso, ótimo. porque você levaria o corona para o estômago mataria o corona, gente, pelo amor de Deus, né? Resolvido, né? Pelo Se fosse só isso, né? E o pior é que eu vi isso postado. Isso estava postado em Instagram de gente que é, né, gente inteligente, Facebook. Por quê? Porque o desespero faz com que as pessoas postem esse tipo de informação que não tem nexo nenhum. Então se fosse tão simples assim, né, Neto? Era todo seria mundo ótimo. com limão Saía todo mundo dia. gargarejando todo dia e acabou. Então o recado que a gente quer deixar é: não subestime, adote as medidas de precaução, mas sejamos otimistas. Sim. Tá? Sejamos otimistas, tenhamos fé, esperança de que as coisas vão melhorar. Até porque uma pessoa que entra em depressão, que se deprime, que tem pensamentos negativos, cientificamente isso é mostrado que geralmente tem doenças mais graves. Então, e até pra gente... baixa a imunidade, né? Exatamente. Ela está mais à mercê de uma situação ruim. A força, nunca subestime a força do pensamento, né? A gente sabe muito bem disso. Sim. Então, é como se fosse uma lei da atração, né? Então, vamos ser otimistas, tomando as devidas precauções. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Não é novidade para ninguém. Acho que é impossível no mundo, não vou nem falar no Brasil. Acho que é no mundo, pouquíssimas pessoas não sabem sobre coronavírus e quais são as medidas de precaução e prevenção. Então, a gente tem que adotar essas medidas, mas não vamos nos desesperar, vamos enfrentar tudo isso e a gente vai conseguir vencer esse vírus e, com certeza, daqui a algum tempo a gente vai poder voltar para o convívio social como a gente tinha antes dessa pandemia. E que a sabedoria, né? Que a sabedoria aqui, quando eu falo sabedoria, não tem nada a ver com estudo, não tem nada a ver com inteligência, com intelecto, mas tem a ver que a sabedoria, mesmo a sabedoria popular, ela consiga se sobrepor a toda essa problemática, que o fato da gente ter tecnologia seja utilizado para o bem, e não para o mal e para o desespero generalizado. Exatamente. Então, eu tenho certeza que a gente pode levar essa mensagem de esperança, essa mensagem de vamos aproveitar a nossa inteligência, dividir a inteligência com as outras pessoas. Para quê? Para que quando você vê que alguém está desesperado, você possa levar para ela também um pouco de luz. Uma palavra de conforto. Né? Uma palavra de conforto, uma palavra de serenidade, que é uma palavra que hoje em dia a gente não tem visto muito por aí. É, né? Porque uma coisa, só para a gente finalizar, uma coisa interessante é assim, a gente nunca sabe quem está passando por um processo psicológico difícil, às vezes uma questão de depressão, muitas pessoas têm ansiedade, e tudo isso afeta muito. Estar isolado afeta muito a gente. É só a gente ver esses programas de reality shows que são feitos com as pessoas em isolamento. Elas mudam o comportamento, né? Você tem livros sobre isso, se você for ler. Então, assim, a gente sabe que essa questão psicológica, essa questão mental é muito importante. Sim. E o alarme, você ficar, vamos dizer assim, só trazendo coisas ruins, isso acaba prejudicando mais, principalmente essas pessoas que às vezes estão mais vulneráveis a essas questões, tá bom? Então, volto a repetir, mantenha o isolamento, ninguém está falando aqui para você sair na rua, só que vamos ser otimistas, vamos tomar as precauções necessárias, mas não vamos achar que o mundo vai acabar amanhã e que não tem nada a ser feito. Não, tem muita coisa a ser feita ainda. Com certeza. E que, né, de todo mal se tira um bom, não é um ditado antigo que se tem? Sim. Não, de todo mal se tira um bem, para falar certinho como é que fala, né? Então, que a gente consiga tirar algo bom de tudo isso. Às vezes até no sofrimento, no problema, a gente tira algo disso, então que a gente saiba fazer disso tudo uma grande lição.
Não vai ser fácil, vai ser complicado. Às vezes o pessoal fala assim, é muito fácil para a Ana falar isso lá, né, da televisão. A gente está vivendo uma barra aqui também. O Anderson atende direto os pacientes, o Neto fez aí quantos, né, atendimentos na semana passada, né, Neto? Então a gente está vivendo. Minha esposa tá grávida e estava atendendo. Grávida e atendendo, né? Sim, ela parou agora, faz 2 semanas. Mas ela estava grávida, estava atendendo e a gente vivencia tudo isso e eu vou ter uma filha no meio de tudo isso, ter que ir para um hospital, para uma maternidade no meio de tudo isso. E a gente está aqui, se a gente não for otimista, a gente não pode dar o jogo por vencido antes dele terminar, né? Com certeza. E que isso seja uma mensagem para vocês no final desse domingo, para vocês iniciarem essa semana lembrando que é um problema que estamos vivendo juntos, então que a gente possa tornar isso mais leve, mais tranquilo, mais sereno e auxiliar aquelas pessoas que já estão passando por um problema grave, seja financeiro, seja de saúde, que a gente possa pelo menos levar uma mensagem um pouco mais positiva, ao invés de ficar postando coisas na internet desnecessárias, mandando coisas no WhatsApp que só vão desesperar as pessoas. Então, acho que é isso, né? Falamos um pouquinho de telemedicina, falamos da telemedicina no direito previdenciário, no direito do trabalho e na medicina como um todo, fazendo aí ponderações, críticas que o João fez na parte técnica mesmo de médico, eu fiz algumas ponderações mais como cidadã mesmo, e também algumas questões do direito que podem ser alegadas e discutidas mais lá na frente. Nós agradecemos a presença de vocês, o carinho de todos, mandar um abraço aqui para quem chegou por último, a Kênia Araújo, o Célio, que veio por indicação do João Badari, a Dimara Bueno aqui, que a gente já conversou um pouquinho, né, Dimara, agora há pouco, a Silvânia também, que foi os que chegaram aqui por último, mandar um grande abraço. E dizer para vocês, estejam com a gente na quarta-feira, né, Neto? É isso, quarta-feira a gente vai tratar justamente dessas questões mais psicológicas e mentais do isolamento. Então, quarta-feira, 9 horas da noite. Traremos dicas, né? Dicas. Olha, bem-vindo aqui com a gente. Olá, oi, bem-vindo. Beijo. Então, com saudade de você, bem-vindo. Em breve estaremos juntos novamente, né? Se Deus quiser. Então é isso. E para quem chegou agora, perdeu, não se preocupa. Acabou aqui o programa. Em 2 minutinhos a live já está disponível. Compartilha com um amigo, manda para o pessoal de segurança e saúde do trabalho também, né? Para que o pessoal entenda um pouquinho dessas questões todas que nós estamos tratando aqui. Um beijo para todos, até a quarta-feira. Grande abraço, pessoal. Até quarta. Eu mandar um abraço pro meu marido, que eu não mandei hoje. O Anderson, nem o Anderson comentou, Anderson. O Anderson nos abandonou, ele comentou no comecinho, ó. No comecinho ele comentou bastante, depois ele abandonou a gente. Ó, aqui eu vou ler essa mensagem da Kênia antes de acabar, porque foi muito bonita. Ela escreveu assim, ó, que a nossa fé nos dê suporte necessário para atravessar a crise. Parabéns pela live. Obrigada, Kênia. É isso aí, Kênia. Muito obrigado. Obrigada a todos os amigos da coordenação do IEPREV que não nos abandonam, né, Neto? Estão sempre aqui com a gente. Com certeza. A gente agradece pelo carinho. Então, um beijo para todos. Fé que dias melhores virão. Um grande abraço. Com certeza.